E, bom, como eu posso dizer? E aí, pessoal? Aqui é o Elite Note. E bem, pessoal, depois de um tempo, uns 2 meses, sem trazer algum vídeo, de, no caso, sem trazer vídeos longos, eu finalmente estou de volta para trazer vídeos para vocês. E dessa vez, pessoal, eu quero realmente focar no canal. E no tempo que eu parei, o tempo que eu passei sem postar, foi um tempo que eu refleti minha mente e também eu pensei em várias coisas. No final, acho que estou pronto para trazer essas novidades ao canal. Enfim, para termos um ótimo recomeço, eu decidi trazer uma série que muitos conhecem, Skibidi Triverse, a série do meu amigo Senhor Elite. E bem, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bem, o episódio ele se inicia em uma tela preta. Depois disso, vemos o executor Spearman empunhando a sua foice no chão, fazendo referência a uma clássica cena do episódio 78 original de Skibidi Toilet. Vale ressaltar que estamos vendo a recapitulação do último episódio de Skibidi Triverse que tinha sido lançado até aquele momento, o episódio 48. Bem, após esse final, né, a gente vê o final do episódio, a transmissão ocorre uma falha. E aí então começa a abertura do episódio. Vemos que toda aquela batalha estava sendo vista por um pobre cameraman. E após ele guardar o seu tablet, ele vê um amigo cameraman sendo decapitado pelo astro especialista Destroyer. E sim, esse é o nome dele. Bem, o povo tenta usar sua arma contra ele, porém, não acontece nada, ele não surte efeito. E então, quando o astro estava prestes a eliminar o povo, uma outra orbe vermelha grande simplesmente entra dentro de sua arma e acaba destruindo ela por completa. Então, o astro ele acaba olhando para ver quem disparou e vemos que é o Devon. O Devon, em uma pose muito aura, acaba se levantando e então começa a falar algumas coisas. E após isso, ele pega a sua espada. Após retirar sua espada, o Devon diz que aquele lugar nunca pertencerá aos astros ou ao Astro Destroyer. Eu não entendi bem o sentido. Porém, o Astro Destroyer decide atacar o Devon, que acaba desviando do laser. E novamente repete que aquele lugar nunca pertencerá ao astro. E também ele faz uma pergunta ao astro, se ele ainda está achando que o Devon é fraco. E bem, após isso e após o Devon perceber que também o nosso pobre cameraman está ali, ele dispara uma orbe no astro. Uma ele desvia, e porém o outro acaba acertando ele, e aquela outra acaba voltando. E bem, aparece outra e atinge ele. E a última vai na cabeça dele. Após isso, vemos que o astro ficou todo acabado, porque mesmo tendo desviado a primeira orbe, a segunda acabou imobilizando ele, permitindo que as outras duas destruíssem o seu braço e a última acertasse ele. Bem, o astro ele fala que nunca imaginou que o Devon, um TV-Man, segundo ele, idiota, nunca poderia ter derrotado. O Devon só responde que ninguém o entendeu e após isso o Astro decide ir embora, porém ele dá de cara com o Astro Commander. O Astro Commander acaba matando o Astro Destroyer. Depois disso, ele olha para o Elite barra Devon, e olha para o Pove e diz que agora ele abriu os seus olhos para a verdade, que agora está ajudando a aliança. O Devon, então, olha para o chão, porém um som astro começa a aparecer. E bem, atrás do Devon, um astro
que há um tempo não aparecia, iria aparecer. Porém, antes disso, o Devon obviamente vai embora. Já que até porque, quem queria ficar em uma briga dessas? Bem, após o Devon ir embora, esse astro finalmente se revela quem é. E é o astro Imperador. Eu vou chamar ele de astro Imperador mesmo para não tentar imitar o nome certo. Bem, o astro Imperador ele fala que o Astro Líder não conseguiu cumprir o trabalho dele, que era matar o Astro Commander. Então ele mesmo iria fazer. E os dois acabam se encarando. Após o Astro Commander encarar, ele diz: "Vamos nessa." Depois disso, se prepara e dispara os seus dois lasers no núcleo do Astro Imperador, que também não acontece muita coisa. O Astro Imperador só vai lá e joga o laser dele para longe como se não fosse nada e equipa sua máscara. E bem, após isso ele parte para cima. O primeiro golpe dele é bloqueado, mas o segundo não. É acertado. O Astro Commander tenta revidar, pois ele tem um golpe bloqueado e depois toma uma bem na cara. Após isso, os dois se olham novamente e o Astro Commander diz que ele vai ter o mesmo destino que o seu parceiro, se referindo ao Astro Destroyer. Bem, eu acredito que ele se referiu ao Astro Destroyer. E o Astro Imperador ficou cheio de raiva e carrega o seu núcleo. E o Astro Commander faz o mesmo, carregando também o seu núcleo. E após um tempo carregando seus núcleos, os dois acabam lançando poderosas orbes, aonde causa uma grande explosão no local. Essa grande explosão acaba deixando a visão do POV danificada, porém ela volta mesmo com as falhas. E uma curiosidade é que ali no fundo deu para ver uma luz verde. Eu não sei se foi impressão minha, porém lá no fundo nessa hora eu vi uma luz verde. Porém, o POV acaba voltando e vê o Astro Commander no chão caído. Porém, ele rapidamente olha, percebendo que o Astro Imperador não estava ali. E se perguntando aonde ele estava, de repente ele aparece atrás do Astro Commander. E bem, ele diz que ele pagará pela sua traição e morrerá. E ele prepara uma grande orbe em seu braço. O Astro Commander ainda tenta convencer ele, dizendo para ele parar de ser controlado, ser bichinho dos astros, porém o Astro Imperador não dá ouvidos, e quando ele estava prestes a finalizar, uma coisa deixou ele bem surpreso, que ele cancelou a orbe. Essa coisa era a chegada do Titan Cameraman 3.0, que aparece também em uma pose muito aura. O Titã Cameraman acaba encarando o Astro Imperador e ele fala que o DW irá fazer eles sofrerem e após isso ele vai embora. E se você não sabe, DW é basicamente o Titã TV Man controlado pelos astros, ou pelo menos o que sobrou. Bem, o Astro Commander agradece a ajuda do Titã Cameraman. E o Titã Cameraman fala que eles precisam se unir para enfrentar essas próximas ameaças. Depois disso, ele olha para o POV. E, bem, ele continua falando, dizendo que precisam se juntar mesmo depois de tudo que aconteceu. Após isso, o POV olha para trás e vê que quem estava lá era o Devon. E simplesmente acaba teleportando ele e o POV para longe dali. E bem, após uma troca de transmissão, vamos ver aonde o POV e o Devon foram parar. E bem, o que a gente vê é o corpo do Skibidi PH morto. Aonde lá está o Plunger e um outro POV observando ele morto. Então eles olham para trás e vê o Senhor Elite sendo apontado com armas pelo detetive cameraman e pelo large cameraman. E após isso, ele olha fixamente para o chão ou para o POV e daí o episódio acaba. Bem, pessoal, esse basicamente foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E também eu vim aqui fazer um pedido
e também perguntar se eu esqueci de algum detalhe que eu não ouvi no episódio. Eu tentei ser o mais detalhado possível, porém eu acabei esquecendo de algumas coisas, acabei cortando algumas falas, por causa simplesmente do tamanho das falas que eu falava. Porém, então por isso eu queria perguntar do que eu esqueci nessa análise. E também quis fazer uma pergunta. É, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta não, queria pedir um favor. Eu queria pedir para que vocês deixassem aí nos comentários outras séries fora de Skibidi Toilet que eu poderia trazer com uma análise do canal. Claro, vocês podem recomendar séries de Skibidi Toilet, porém eu estou querendo também focar em séries diferentes, séries fora de Skibidi Toilet. Então, para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Pois bem, eu conto com toda a ajuda de vocês para isso. E agora, Elite Note saindo.